Amados irmãos, boa noite a todos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Como é bom, não é, estarmos mais uma vez reunidos aqui para estarmos então juntos, com a graça do nosso bom Deus, estudando, não é, um pouco mais da palavra do nosso Senhor. Eu queria ler com vocês o Salmo de número 137, para iniciarmos esta noite. Um salmo que foi escrito em um período, não é? Ou que faz referência a esse período, quando o povo estava cativo, não é? Ali na Babilônia, estava saudoso, não é? Do seu templo, daquela comunhão preciosa. E diz assim esse salmo: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores, que fôssemos alegres, dizendo: entoai algum cântico de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar um cântico ao Senhor em terra estranha? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que me resseque a minha mão direita. Apegue-se a minha língua ao paladar, se não me lembrar de ti. Se não preferi eu, Jerusalém, a minha maior alegria. Contra os filhos de Edom, levanta-te, Senhor, do dia de Jerusalém, pois diziam: arrasai-a até os fundamentos. Filha da Babilônia, que has de ser destruída, feliz é aquele que te dera pago do mal que nos fizeste. Feliz aquele que pegar os teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Um salmo um tanto forte, mas que fala muito daquele momento em que eles estavam vivendo. Saudosos de estar em Jerusalém, saudosos do templo, eles penduraram suas harpas, e eles pedem então que Deus possa intervir e fazer, não é, justiça contra aqueles que os levaram cativos. Não é? Que possamos, irmãos, desfrutar esta noite, mesmo saudosos, não é, da preciosa comunhão ali, de estarmos juntos, mas que possamos, a despeito de toda essa saudade, não é, desfrutar desse tempo com alegria, e que Deus possa falar aos nossos corações com graça e com misericórdia. Vamos estar orando ao Senhor, pedindo que Ele nos abençoe nesta noite. Amado Deus e Pai, ó meu Senhor, queremos nesse momento colocar as nossas vidas diante do Senhor e te pedir, meu bom Deus, que o Senhor possa falar aos nossos corações, que o Senhor possa ser gracioso para conosco. Hoje, em um tema, ó Deus, tão delicado, mas que possa, Senhor Jesus, ser bem compreendido pelos teus filhos, à medida que o Senhor ilumina as suas mentes e os seus corações. Que possamos sair daqui hoje edificados, ó Deus, bem como também exortados por meio da tua palavra, Senhor Jesus. É assim que nós te oramos em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém. Amados irmãos, nós vamos, deixa eu colocar aqui o slide para a gente. Ok. Como é de costume, vocês já conhecem, não é? Vocês vão participar hoje no final. A gente vai dar esse estudo, dando continuidade à nossa série aqui, no estudo do livro sobre todas as coisas para o bem. E no final, eu queria que pelo menos 3 irmãos pudessem estar compartilhando conosco
não é algo que Deus falou ao seu coração, que pudesse estar destacando algum ponto, que nós pudéssemos então estar fazendo isso no final, e conto com a sua participação, tá bom, meu irmão? Então vamos lá. Nós estamos estudando, hoje é o nosso 5º estudo, sobre esse livro que está aí na tela, não é? Todas as coisas para o bem. No século XVII, o pastor Thomas Watson escreveu esse livro, e o título inicial era Um Tônico Divino. Por isso dessa capa aí que vocês podem ver. Era a ideia de poder estar, não é, falando ao coração, não é, dos crentes que estavam passando por lutas, por tribulações, por dificuldades, e mostrando que, na verdade, todas as coisas, não é, quer boas, quer más, todas as coisas estavam cooperando para o bem do povo de Deus, para o bem da igreja do Senhor. Tudo isso pautado no versículo de Romanos 8, 28, que diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, a ideia de que o povo de Deus, aqueles que foram chamados por Deus, que foram predestinados por Deus, a quem Deus enviou o seu Filho para morrer por eles, todas as coisas, quer boas, quer más, estão cooperando para o bem desse povo de Deus. Então, após estudarmos sobre as coisas boas, nós nos dedicamos às piores coisas. E dentro das piores coisas, que é o capítulo 2 do livro, nós nos dedicamos já a alguns temas, como, por exemplo, o mal da aflição, que coopera para o bem do homem piedoso. Já estudamos sobre o mal da tentação, que é controlado para o bem do homem piedoso. Já estudamos sobre o mal do abandono, que coopera para o bem do homem piedoso. E hoje iremos falar como o mal coopera para o bem daqueles que temem a Deus. E desde já é um tema assim muito curioso, não é? Nós pensarmos em que sentido o pecado coopera para o bem do povo de Deus. Então, nesse sentido, nós precisamos entender qual a proposta do autor, o que ele quer nos ensinar. Ele já nos mostrou, e eu leio praticamente todas as aulas a citação dele, que ele nos mostra que, na verdade, nós não devemos estar entendendo ele mal, porque, na verdade, quando as coisas são ruins, são más, elas são más por sua natureza, fruto da maldição, mas mesmo essas coisas más, Deus está trabalhando nelas, governando, santificando. Então, estas coisas, de certa maneira, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, hoje, nós iremos falar acerca do pecado, sobre o pecado, e tentar entender um pouco melhor, então, como esse pecado coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Me dê um minuto, irmãos, porque o pessoal está entrando aqui ainda. Ok. Ok, queridos. Então vamos lá. O desejo meu é que nos próximos estudos, não é, a gente dê um prazozinho para o pessoal estar entrando, porque não é, termina não atrapalhando aqui. Então a orientação continua. Quando der o horário, não é, você acessa, não é, já para tomar assento na reunião, mesmo que você saia depois, tá certo? Vai estar ajudando aqui o seu pastor também, tá bom? Então vamos lá, irmãos, falar um pouco acerca do pecado. Entender, então, como é que esse mal do pecado coopera para o bem daqueles que temem a Deus. Olha, o pecado, em sua própria natureza, é condenável. Mas Deus, em sua infinita sabedoria, faz com que coisas boas venham daquilo que parece se opor a elas. Nós podemos, não é, pensar
não é? E deixar muito claro que o pecado, em sua natureza, ele é condenável. E vai ser uma coisa que nós vamos estar aqui, não é, lembrando e reiterando constantemente aos irmãos, não é? Mas que Deus, infinita graça, sabedoria, não é, ainda age no meio de todas essas circunstâncias, e até mesmo sobre o pecado, para que estas coisas possam contribuir para o nosso bem. Então, a proposta do autor é que a gente entenda isso de duas maneiras, e eu quero mostrar para vocês. Então, a primeira coisa que nós vamos estudar hoje à noite é que os pecados de outros são governados para o bem dos que temem a Deus. Nós poderíamos, por exemplo, ler o texto de Gênesis. Nós temos lá em Gênesis, né, alguém com o celular aqui. Deixe-me olhar, irmãos, para bloquear aqui o áudio. Ok, cuidado aí com o áudio, meu povo. Então, olha só. Nós poderíamos, quem sabe, ir lá em Gênesis capítulo 37, não é? E ver os irmãos de José vendendo José como escravo para os midianitas, não é? No versículo 28 do capítulo 37. Mais adiante, o próprio José, ao se revelar aos irmãos e depois falar ao seu pai Jacó, ele vai deixar claro que, na verdade, Deus esteve no controle até mesmo do pecado desses irmãos, governando o pecado desses irmãos, e no final de tudo, tudo aquilo, até mesmo o pecado dos irmãos dele, cooperaram para, não é, a preservação da vida, segundo ele. Porque agora Deus estaria preservando o seu povo, a nação de Israel, ali os patriarcas, não é, à medida em que viria uma grande fome, e eles poderiam ser acolhidos por José ali, agora como um grande governador do Egito. Nós poderíamos pensar, por exemplo, em Judas. Judas, não é, foi aquele que traiu Jesus. Ele fez aquilo que estava segundo o seu coração, Lucas 22, 22, e seria castigado por isso. Mas observem como Deus transformou, ou agiu, ou controlou, não é, o pecado daquele homem, levando Jesus, não é, à cruz, bem como o pecado daqueles líderes religiosos, o pecado dos governantes, todos eles pecaram, mas Deus continuou governando e então, não é, fazendo com que as coisas cooperassem para o bem do povo de Deus. E são exemplos desse primeiro ponto. No segundo ponto, por exemplo, nós iremos falar sobre a sensação de sua própria pecaminosidade. E aqui é interessante, ele vai falar, não é, no segundo momento, depois de falar do pecado dos outros, ele vai falar sobre quando nós pecamos, o que esta sensação, não é, quando nós refletimos sobre o pecado, quando nós nos damos conta que pecamos, como esta sensação acerca de como nós somos pecadores, esta consciência acerca do que nós fizemos, não é? Como isso também é governado por Deus e coopera para o bem dos servos de Deus. E aqui me perdoe, é Deus com letra maiúscula, ok? Então vamos começar entendendo um pouco, falando um pouco desse primeiro ponto, sobre os pecados de outros que são governados para o bem dos que temem a Deus. É interessante nós nos lembrarmos, por exemplo, do salmista, falando lá no Salmo 120, versículo 5, quando ele diz, ai de mim, que peregrino em Meseque. E é interessante essa figura, porque este salmo, ele vai falar tanto de Meseque nesse verso, como também de Quedar. É interessante você ver na Bíblia de Estudo Herança Reformada, comentando esse texto, ele vai dizer que Meseque
era uma nação tipicamente desumana ao sul de Israel. E que essa figura é utilizada exatamente para representar o sentimento de isolamento do salmista em um mundo hostil, embora ele resida em Israel. Então, é exatamente isso que o autor está querendo dizer. Não é algo pequeno, não é um pequeno problema, não é, para nós como crentes viver em meio aos perversos. Não é fácil para a gente, assim como não era para o salmista, não é? Nós estarmos aqui neste mundo e vivermos em meio a homens ímpios, perversos, que amam o pecado, que vivem no pecado, que têm prazer no pecado, mas ainda assim é esta ideia. Contudo, até nessa situação, Deus transforma, não é, estas situações de maneira que, quando nós nos deparamos com o pecado dos outros, que também são governados por Deus, isso traz benefícios para os nossos corações. Vamos então tentar ver alguns desses benefícios, e você pode então começar a fazer as suas anotações. A primeira coisa que ele vai falar em relação ao pecado dos outros, que coopera para o nosso bem, não é? É que os pecados dos outros cooperam para o bem dos que temem a Deus, de maneira a gerar uma tristeza santa. Olha que interessante. O povo de Deus chora por aquilo que não podem reformar. Os rios de águas correm dos meus olhos, porque não guardam a tua lei, Salmo 119, 136. A ideia é de Davi, de alguém que chora pelos pecados daquele povo, da sua era, do seu momento. Um coração que está transbordante, não é, em lágrimas, ao contemplar, não é, a pecaminosidade dos perversos à sua volta. Os homens perversos, segundo Jeremias, eles se alegram com o pecado. Segundo Jeremias, eles que fazem o mal, eles andam saltando de prazer. Mas os crentes não são assim. Os tementes são pranteadores. Eles se compadecem pelos juramentos e blasfêmias das eras. Os pecados dos outros, assim como lança, perfuram suas almas. Então, olha que coisa interessante. Quando nós nos deparamos com o pecado dos outros, e olha em que sentido esse pecado está cooperando para o nosso bem. Aquilo gera uma tristeza santa em nossos corações. Nós choramos ao ver as pessoas quebrando a palavra e a lei de Deus. Nós não nos alegramos, pelo contrário, nós pranteamos. Quando os outros pecam, isso fura os nossos corações, perfuram a nossa alma. Então, nesse sentido, cooperam para o nosso bem. Em segundo lugar, o autor diz que os pecados dos outros cooperam para o bem dos santos que temem a Deus, de maneira a estabelecer mais orações contra o pecado. Irmãos, isso aqui é interessantíssimo. Se não houvesse tamanho espírito de perversidade pelo mundo, talvez não haveria tamanho espírito de oração. Grandes pecados geram grandes oradores. É interessante porque nós vivemos em uma geração não é, tão corrompida como tem sido ao luz de toda a história. Mas normalmente nós não vemos hoje em dia mais a igreja não é, chorando, a igreja orando pelos pecados dos outros. E isso, de certa maneira, não é, está se perdendo no meio do povo de Deus.
Mas a ideia é de que quando nós vemos homens perversos, pessoas pecando e amando aquilo, nós deveríamos então estar cada vez mais diante de Deus em oração. O povo de Deus deve orar contra a iniquidade do povo. Ao contemplar estas coisas, nós devemos cada vez mais dobrar os nossos joelhos, clamar a Deus, Deus, dá um basta nisso, Deus. Olha, o povo está envergonhando o teu nome. Deus, eu sei que o Senhor não vai acabar com o pecado totalmente nessa era presente, mas o Senhor pode ser gracioso conosco, nós vamos orar contra ele, nós vamos procurar viver em santidade. Então, nós deveríamos ser despertados, e Deus faz isso ainda hoje no coração de muitos. Eu não sei como você lida ao ver o pecado dos outros. Talvez a sua fé esteja fraca, talvez você esteja enfraquecido, mas costumeiramente, ao contemplar estas coisas, o nosso coração deveria então se curvar diante de Deus e deveríamos ser grandes homens e mulheres de oração, à medida que contemplamos o pecado à nossa volta. Em terceiro lugar, os pecados dos outros cooperam para o bem, de maneira a nos tornar mais apaixonados pela graça. Irmãos, que coisa fantástica. Os pecados dos outros são um contraste que realça mais o brilho da graça. O contrário expõe o outro, deformação expõe beleza. Vou dar um exemplo para você entender o que o autor está querendo dizer. Pense no orgulho. Como o orgulho desfigura a imagem e semelhança de Deus. Então, esse homem orgulhoso, ele está desfigurado. E quando nós contemplamos esses orgulhosos desfigurados à nossa volta, nós nos apaixonamos cada vez mais pela humildade. Então, são esses contrastes. Quando nós olhamos para os outros, nós vemos orgulho, nós vemos malícia, nós vemos o lado negro do pecado, e então nós somos impulsionados a contemplar e nos apaixonar mais pela beleza da santidade, pela humildade, pela mansidão, pela caridade e tantas outras bênçãos. Por isso, quando nós contemplamos o pecado dos outros, isso nos torna mais apaixonados pela graça de Deus. Ao contemplar esses homens tão desfigurados, completamente contrários e opostos à imagem e semelhança de Deus, nós podemos então nos apaixonar mais, não é, pela graça que nos alcançou e procurar viver uma vida de santidade, meus irmãos. Em quarto lugar, os pecados dos outros cooperam para o bem, de maneira a gerar em nós maior oposição contra o pecado. O Salmo 129, 26 e 27, parafraseando esse salmo, né? O Thomas Watson diz, pois eles têm quebrantado a tua lei, a ideia de que os homens estão violando a lei. Por isso, amo os teus mandamentos. A ideia é de que Davi, ele ama a lei de Deus, ele ama a palavra de Deus, ele ama obedecer a Deus, à medida em que ele está contemplando a perversidade, à medida que ele está contemplando aqueles homens quebrando esta lei, vivendo uma vida profana, uma vida oposta, em desobediência a Deus, e ao contemplar estas pessoas, ele ama cada vez mais a lei de Deus. Ele ama cada vez mais a palavra do Senhor. Quão violentos os outros são contra a verdade, mas valentes os santos são a favor dela. Diz o autor que quanto mais a maré do pecado avança, mais os tementes a Deus nadam contra ela. As impiedades, irmãos, dos tempos provocam paixões santas nos santos. Por isso o autor diz, os pecados de outros são como um amolador
que nos deixa mais afiados, eles afiam nosso zelo e indignação contra o pecado. Então, irmãos, quando contemplamos estas pessoas vivendo nessa devassidão, no pecado, de maneira perversa, isso gera em nós maior oposição àquilo. Nós amamos cada vez mais a palavra de Deus. Nós queremos ser obedientes a Deus. É como se aquilo estivesse afiando o nosso coração. Nós ficamos indignados. Nós procuramos zelar por uma vida de obediência e de santidade. Eu confesso, irmão, não sei você, mas que eu fiquei muito curioso quando estava lendo esse livro, quando ele começou a falar sobre o pecado. Eu disse, o que é que vai sair daqui? E eu tenho contemplado, na verdade, são grandes ensinamentos. Grandes ensinamentos. Em quinto lugar, os pecados dos outros cooperam para o bem, de maneira a nos fazer mais zelosos no desenvolvimento da nossa salvação. Quando vemos homens perversos sofrerem tantas dores pelo inferno, isso nos torna mais diligentes para o céu. Pense comigo. O perverso não tem nada para encorajá-lo, e mesmo assim, eles pecam. Eles experimentam vergonha, eles experimentam desgraça. Eles passam por cima de qualquer oposição. No entanto, o coração dos crentes, daqueles que temem a Deus, ao ver esses perversos de maneira enlouquecida, vivendo no pecado, serem consumidos pelas coisas desse mundo, a carne, pelo diabo, nós somos ainda mais encorajados e despertados para viver nos caminhos de Deus. É a ideia de que nós seremos mais zelosos no desenvolvimento da nossa salvação. Nós seremos mais zelosos à medida que contemplamos estas coisas, não é, para permanecer firme, caminhar ali diante de Deus. O autor, citando Jeremias, ele diz que os perversos são como camelos. Eles correm atrás do pecado. E então ele faz umas perguntas, irmãos, que me permita fazer para você. É constrangedor. Porque à medida que esses perversos estão correndo para os pecados, ele pergunta, e nós? Por que rastejamos como lesmas na piedade? Será que os pecadores impuros devem servir mais ao diabo do que nós a Cristo? Será que eles devem ser mais empolgados em ir para a prisão do inferno do que nós para ir para o reino de Deus? Eles nunca se cansam do pecado e nós cansamos da oração, nós cansamos da palavra de Deus, nós cansamos de tantas outras coisas. Nós temos um mestre muito melhor do que eles. Mas, na verdade, é que muitas vezes nós não somos zelosos. Nós não estamos correndo rapidamente para, não é, correndo rapidamente para as riquezas que Deus concedeu a cada um de nós. Quando Paulo diz, olha, desenvolver a vossa salvação com temor e tremor, porque é Deus que efetua em vós tanto o seu querer como efetuar. Ou seja, nós temos essa responsabilidade, e à medida que nós contemplamos esses homens pecando, Deus está governando estas coisas e está então perfurando os nossos corações para sermos zelosos em crescer diante de Deus, em desenvolver a salvação que já está assegurada a cada um de nós. Em sexto lugar, os pecados dos outros cooperam para o bem, de maneira a servires como óculos que nos permite enxergar nossos próprios corações.
Irmãos, estamos, não é, desculpa aí, está errado, estamos vendo, não é? Estamos vendo um miserável e hediondo ímpio. Será que quando nós olhamos para nós, nós conseguimos contemplar de fato a nossa pequenez, a nossa podridão, como somos miseráveis, hediondos, pecadores? Contemple a imagem dos nossos corações. Seríamos desta maneira se Deus nos deixasse? O que existe nas práticas dos perversos está em nossa própria natureza. É interessante porque o que ele está querendo nos mostrar e nos dizer é que muitas vezes nós não enxergamos, não é, o nosso coração como deveríamos. Então, quando nós olhamos para a vida dessas pessoas, isso serve como um óculos para enxergarmos melhor o nosso próprio coração. Sabe por quê? Porque quando nós olhamos para um pecador, eu me lembro Jonathan Edwards dizendo que quando se sentava para aconselhar as pessoas, ele podia ouvir o pior pecado do mundo diante dele. E ainda assim ele se colocava no lugar daquela pessoa, entendendo que ele tem todas as ferramentas necessárias para pecar aquela semelhança, que poderia ser ele. Então é isso que ele está dizendo. Na verdade, nós queremos nos gabar porque nós não estamos fazendo aquilo, nós não estamos vivendo daquela forma, não estamos pecando, né, como aqueles outros estão pecando, mas a ideia é que no nosso coração, diz ele, vocês possuem a raiz de todos os pecados dentro de vocês. E vocês dariam os mesmos frutos infernais que qualquer ímpio, se Deus não tivesse curvado pelo seu poder e transformado pela sua graça. Ou seja, se Deus não tivesse agido em nossos corações, não é? E nos curvado pela sua graça, nós estaríamos numa situação muito pior. E ainda assim, nós temos o nosso coração, não é? Mesmo regenerados, nós temos o nosso coração, não é, enraizado, não é, nesta natureza caída. E que se não fosse Deus, irmãos, estaríamos também vivenciando todos esses frutos infernais em nossas vidas. Então, quando contemplamos os outros, nós podemos colocar esse óculos e enxergar melhor o nosso coração. Em sétimo lugar, os pecados dos outros cooperam para o bem de maneira a ser o meio de fazer o povo de Deus ser mais agraciado. Irmãos, que coisa fantástica. Ele diz que quando você vê alguém infectado com uma praga, não é? Nós ficamos agradecidos e pensamos assim, poxa, Deus nos livrou disso. Quando você, nesse contexto que estamos vivendo, né, nós ficamos sabendo de um irmão da igreja que está adoentado, de um outro irmão que está numa UTI, ou de pessoas que estão, não é, passando por situações difíceis por conta desse vírus, e nós dizemos, poxa, Deus, muito obrigado, porque o Senhor tem nos preservado disso. Deus, muito obrigado, porque o Senhor tem cuidado de nós. E então ele faz o uso dessa ilustração para falar acerca do pecado, que isso pode ser um bom uso em nossas vidas. Ou seja, quando nós contemplamos, não é, o pecado dos outros, Deus está então usando esse instrumento para nos tornar ainda mais agradecidos. Porque pense comigo, por que nós não estamos fazendo o que Ele está fazendo? Por que Deus não me abandonou como aquele homem está? Por que Deus tem sendo misericordioso comigo e está, não é? Aquele outro está passando por aquela situação. Por que Deus viu em mim para estar me tratando desta forma? Nada.
Nada. Lembro-me daqueles fariseus em Lucas 18:11 que dizia: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, ladrões, injustos, adúlteros. Aqueles homens não contemplavam a graça de Deus em seus corações, pois não a receberam. Mas nós que fomos alvos da graça de Deus, nós podemos estar nos perguntando: Deus, por que Deus? Por que o Senhor está me preservando? Deus, por que o Senhor está cuidando de mim? Deus, por que eu não estou vivendo a semelhança daquele perverso, amando o pecado, os prazeres? Deus, por quê? Porque Deus está nos preservando. Isso então gera cada vez mais gratidão em nossos corações. Em nossos corações. Quando vemos homens correndo para o pecado e vemos que não somos nós agradecemos a Deus. Quando você vê uma pessoa louca, quando você vê uma pessoa com enfermidade grave, quando você vê alguém que você agradece a Deus, diz: Deus, muito obrigado porque isso não aconteceu comigo. É disso que ele está falando. Quando nós vemos os outros amando o pecado, sob o domínio de Satanás, nós olhamos para a gente e somos gratos a Deus. Deus, muito obrigado. Como Paulo escrevendo a Tito, capítulo 3 diz: porque também nós éramos noutro tempo insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia, inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Mas e agora? Nós somos transformados. E quando contemplamos aqueles, nós temos um coração agradecido. Em oitavo lugar, os pecados dos outros cooperam para o bem, de maneira a serem meios de tornar o povo de Deus melhor. Cristãos, Deus pode fazer de você um ganhador através do pecado de outra pessoa. Quão mais ímpios os outros são, mais santos vocês devem ser. Quanto mais os perversos se entregam ao pecado, mais um servo se entrega à oração, à piedade. Irmãos, à medida que nós contemplamos estas coisas, um servo verdadeiro de Deus, ele vai desejar ser cada vez mais santo, mais íntegro, vai se dedicar à oração, à piedade, à leitura da palavra. Isso coopera para o nosso bem. É quando, em nono e último lugar, ele diz que os pecados dos outros cooperam para o bem de maneira a nos proporcionar uma oportunidade de fazer o bem. Entenda o que ele quer dizer. Os piedosos, geralmente, são os meios, não é, para converter os perversos. Seus conselhos prudentes e seu bom exemplo é um atrativo e uma isca para trazer os pecadores a acreditar no Evangelho. Pense comigo, usando aquela ideia da doença mortal, não é? Existe um paciente que está doente. O médico, então, coopera, cuida daquele paciente, coopera na cura daquele paciente, e então, através da cura daquele paciente, esse médico, então, ele enriquece, é o termo que o autor usa. Ou seja, assim é com os filhos de Deus. Nós podemos ser instrumentos nas mãos de Deus para a conversão de pecadores. E à medida que Deus nos proporciona a oportunidade para, por meio do seu Espírito, resgatar, chamar esses pecadores ao arrependimento, a dar conselhos prudentes, a dar um bom testemunho, a levar pessoas a Cristo. À medida que nós fazemos isso, nós estamos, não é, tornando a nossa coroa ainda maior, como diria o autor. Então, a ideia
é de que quando contemplamos esses outros que pecam, Deus está governando os pecados deles de maneira que vimos hoje pelo menos 9 motivos pelos quais essas coisas estão cooperando para o nosso bem. Então chegamos na outra abordagem do tema. Essa um pouco mais rápida. Mas primeiramente o autor queria que nós víssemos que o pecado dos outros são governados para o bem dos que temem a Deus. E nesse sentido, o pecado está cooperando para o bem do povo de Deus. Mas em segundo lugar, ele quer mostrar que a sensação de sua própria pecaminosidade, a sensação que nós temos acerca do nosso pecado, do nosso coração, isso está sendo governado por Deus para o nosso bem. Para o nosso bem. Eu quero ler com você esta citação do autor e peço um pouco de paciência aí da sua parte, mas fique atento e acompanhe comigo a leitura. Ele diz assim: apesar dos nossos próprios pecados deverem cooperar para o bem, isso deve ser entendido cuidadosamente quando digo que o pecado dos crentes cooperam para o bem. Isso não significa que haja o mínimo de bondade no pecado. O pecado é como um veneno que corrompe o sangue, infecta o coração, e sem um antídoto soberano, o pecado sempre causa a morte. Tal é a natureza peçonhenta do pecado. Ele é mortal e condenável. O pecado é pior que o inferno. Mas, ainda assim, Deus, pelo seu poder soberano, faz com que os resultados do pecado se transformem em bem para o seu povo. Lembre-se, aquele grande ditado de Agostinho, dos pais da igreja, Agostinho de Hipona, que dizia: Deus nunca permitiria o mal se ele não pudesse trazer bem do mal. A sensação de pecaminosidade nos santos coopera para o nosso bem de diversas maneiras. E nós vamos ver elas. Mas aqui ele deixa claro que não há um mínimo de bondade no pecado. De fato, o pecado é algo ruim, algo destruidor, algo que gera morte. Mas que Deus, por meio da sua soberania, da sua santidade, ele faz com que os resultados desse pecado se transformem em benefícios para o seu povo. E quais seriam essas várias formas que Deus, esta sensação de pecaminosidade nos santos, vai cooperar para o nosso bem? Em primeiro lugar, o pecado os torna fatigados desta vida. Ou seja, irmãos, o pecado dos homens de Deus é triste, mas é o fato de ser o fardo deles. Mas é o fato de ser o fardo deles. É bom. O fato de ser o fardo deles, não é? É bom. Eu vou dar um exemplo. O apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, quando ele lidava com as suas muitas tribulações, lembremos, Paulo passou por açoites, apedrejamentos, naufrágios, prisões e tantas outras coisas. No entanto, em 2 Coríntios 7,4, ele diz que transborda de júbilo e de alegria nas suas tribulações. Mas, diz em Romanos 7,24, quando ele está falando sobre o pecado, ele se pergunta: quem me livrará do corpo desta morte? Então é como se o apóstolo Paulo, não se pode ler isso depois, é como se ele estivesse com o coração cheio de tristeza pelos seus pecados. Ou seja, um crente carrega seus pecados como um prisioneiro carrega suas algemas. Ó, como ele anseia pelo dia do seu livramento. Esse sentido do pecado é bom. Nós podemos olhar para as nossas aflições, para as nossas lutas, e quando nós, contemplamos estas coisas, como Paulo fez, não é? Paulo
ainda assim se alegrava. Mas quando ele contemplava o seu pecado, ele se entristecia, ele chorava. Ou seja, o pecado nos torna fatigados dessa vida, irmãos. Enquanto estivermos aqui, estaremos lidando com o pecado, com este mundo caído. Então, nesse sentido, nós estamos aqui, mas nós sabemos que não pertencemos aqui, como não é um prisioneiro carregando a sua algema. Nós ansiamos pelo dia em que não estaremos mais aqui neste mundo. Nós estaremos com o Senhor, libertos plenamente do poder, da ação do pecado em nossas vidas. Nós já fomos libertos do poder do pecado, certamente. Então, irmãos, no ponto 2, ele vai dizer que essa habitação da corrupção faz os santos valorizarem mais a Cristo. Ou seja, essa sensação, quando nós temos a consciência e contemplamos a pecaminosidade dentro de nós, irmãos, isso faz com que a gente valorize mais a Cristo. Quão bem-vindo é Cristo para aquele que sente seu pecado como um homem doente sente a sua doença. Lembre-se, no Antigo Testamento, quão preciosa foi aquela serpente de ouro levantada no deserto para aqueles que foram pecados pela serpente. Assim também é Cristo no madeiro, é Cristo ressuscitado dentre os mortos. Como nós podemos ter o nosso coração grato e valorizar mais a Cristo quando contemplamos o nosso pecado. Então, quando nós contemplamos esta corrupção dentro de nós, quando nós pecamos contra Deus, quando nós temos a consciência disso, refletimos sobre esta corrupção, a gente passa a valorizar mais a Cristo. Valorizamos mais a sua obra, a sua redenção, certamente. Em terceiro e último lugar, esse entendimento do pecado coopera para o bem, de maneira a ser uma ocasião de colocar a alma sobre 6 deveres especiais. Ele vai dizer que o entendimento correto acerca do pecado dos nossos corações vai fazer com que nós lidemos com alguns deveres de outra forma. Por exemplo, em primeiro lugar, o pecado coloca a nossa alma em uma autoanálise. Um filho de Deus, quando está consciente do pecado, ele vai pegar a palavra de Deus como um lampião e vai procurar em seu próprio coração conhecer aquilo que é o pior dentro dele. Um homem que está doente, ele quer saber detalhes, ele quer saber ao certo onde está a raiz daquele mal, daquela enfermidade, e assim um homem de Deus faz diante do pecado. Não foi à toa que Jó disse: notifica-me a minha transgressão e o meu pecado. Ele queria conhecer o seu pecado. Ele não queria pensar diferente de quem ele era, acerca do seu coração. E o pecado, então, coloca a nossa alma em uma autoanálise. Uma autoanálise. Em segundo lugar, o pecado coloca um filho de Deus em uma auto-humilhação. O pecado, irmãos, é deixado no homem de Deus como um câncer, para impedi-lo de ser orgulhoso. Lá em Deuteronômio 32:5 fala das manchas nos filhos de Deus. E o autor diz então que quando o homem contempla a sua face através da palavra de Deus, ele vê manchas
manchas de orgulho, manchas de luxúria, manchas de hipocrisia, e essas manchas nos tornam humildes. Faz com que o nosso orgulho caia, porque à medida que nós contemplamos mais os nossos corações, nós vamos contemplar estas manchas. Entenda essas manchas, irmãos, como sendo, não é, as nossas imperfeições, aquelas marcas do velho homem que vivíamos outrora, e então nos lembramos de quem nós éramos, de quem nós somos, e nos humilhamos. O pecado coloca um filho de Deus em um auto-julgamento. Ou seja, um filho de Deus, ele vai procurar estabelecer sobre ele mesmo a sua sentença. Provérbios 32 diz: sou demasiadamente estúpido para ser homem. É interessante porque quando nós contemplamos o nosso coração, a nossa pecaminosidade, as coisas que fazemos que desagrada a Deus, quando nós temos a consciência disso, nós devemos julgar a nós mesmos. É interessante porque quando nós reconhecemos que somos pecados, que nós julgamos a nós mesmos, nós nos sentimos completamente condenados. Mas quando nós nos sentimos condenados no tribunal da nossa consciência, Deus nos absolve nos tribunais dos céus. Em quarto lugar, o pecado coloca um filho de Deus em um alto conflito. A palavra de Deus diz em Gálatas 5,17 que a carne milita contra o espírito. Estamos em guerra todos os dias. Então, quando contemplamos, irmãos, o pecado, quando nós refletimos acerca da nossa pecaminosidade, esse pecado faz com que os crentes batalhem todos os dias para serem vitoriosos. Em cada batalha vai então haver um alto conflito. E o pecado, então, coloca esse dever especial no coração do crente de conflitar o pecado. Em quinto lugar, o pecado coloca um filho de Deus em uma autoobservação, ou seja, imagine, que o seu coração é como um castelo que está sempre em perigo para ser atacado. Então, diante da realidade do pecado, Deus faz com que o Filho de Deus esteja sempre alerta para manter guarda sobre o seu coração. Para manter guarda sobre o seu coração. E, em último lugar, o pecado coloca a alma de um Filho de Deus em uma auto-reforma. O que ele quer dizer com isso? É que o Filho de Deus, não somente ele descobre o pecado no sentido de contemplar a sua pecaminosidade, mas ele vai fazer de tudo para expulsar esse pecado, para ser uma pessoa diferente, para ser um homem mais santo, para ser um homem mais piedoso, um homem que ame mais a palavra de Deus, a oração, a piedade. Essa é a auto-reforma que o pecado coloca em nossa alma. Deixe-me concluir, irmão, esta palavra, esta noite. E ler para você essas citações finais do Thomas Watson, para não deixar dúvida nenhuma sobre o que nós estamos falando. Diz assim, se você puder, acompanhe direitinho aí no slide. Mas não deixe que alguém abuse desta doutrina. Ou seja, do que nós estamos falando, não é? De que, no sentido que nós estudamos esta noite, o pecado coopera para o bem do povo de Deus. Ele diz o seguinte: mas não deixe que alguém abuse dessa doutrina. Eu não digo que o pecado coopere para o bem de uma pessoa impenitente. Não, ele coopera para a sua condenação.
O pecado somente coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E vocês que são tementes a Deus, eu sei que vocês não vão tirar uma conclusão errada disso, ou tornar o pecado uma coisa leve, ou se encher de pecado. Se vocês o fizerem, Deus fará isso custar caro. Então ele diz: lembre-se de Davi. Ele se aventurou presunçosamente no pecado e o que ele recebeu? Ele perdeu sua paz. Ele sentiu os temores, os terrores do Todo-Poderoso em sua alma. Apesar de ter tido toda a ajuda para a alegria. Ele era um rei, ele tinha habilidades na música, mesmo assim nada poderia trazer conforto para ele. Ele reclama que os seus ossos estavam esmagados, no Salmo 51:8. E mesmo ele tendo saído finalmente daquela nuvem negra, ainda assim ele nunca recuperou completamente sua alegria até o dia da sua morte. Então ele conclui dizendo: se qualquer um do povo de Deus brincar com o pecado, e presta atenção nisso, irmão, por favor. Se qualquer um do povo de Deus brincar com o pecado, pois Deus pode torná-lo em algo bom, apesar do Senhor não condená-los, ele pode mandá-los para o inferno nesta vida. Ele pode colocá-los em tão grande agonia e convulsões da alma, como pode enchê-los de terror e fazê-los ficar à beira do desespero. Que essa seja a espada flamejante que os impedirá de se aproximar da árvore proibida. E apesar de eu ter mostrado que as piores coisas, através da mão soberana do grande Deus, cooperam para o bem dos santos, novamente eu lhes digo, não façam pouco caso do pecado. Eu vejo, irmãos, a preocupação pastoral deste homem, que também é a minha. Não entendam mal o que nós ensinamos hoje, mas que o Espírito Santo de Deus aplique estas verdades ao seu coração, para você compreender que mesmo diante do pecado, Deus continua sendo o Senhor. Ele continua no controle da sua vida, da sua história. E Ele, na sua soberania, santidade, sabedoria, há de transformar este grande mal em um benefício. Não sei onde, não sei como, mas descansemos nesta palavra, em nome de Jesus. Senhor Deus, eu quero te agradecer, Pai. Te agradecer por esta noite, por esse tempo, podermos estudar, Senhor, um pouco mais da Tua palavra. Este assunto hoje tão delicado, mas peço que o Teu Espírito, ó Deus, fale de maneira poderosa aos nossos corações, para lidarmos com o pecado de maneira bíblica, sem perder o controle soberano de Deus até mesmo sobre ele. Ó meu bom Deus, que isso traga, Senhor, ao coração daqueles que nos ouvem, esperança, alegria, conforto, e ao mesmo tempo, ó Deus, uma exortação profunda às suas almas e corações, para adotarem uma postura, tomarem uma decisão de viver, ó Deus, em meio a este mundo corrompido, como uma pessoa santa, íntegra, um homem e uma mulher de Deus, cheio do Teu Espírito, que brilha, que salga, que é diferente, porque é apenas um peregrino neste mundo, o verdadeiro Filho de Deus. Te agradeço, Pai,
por esta noite, por esse tempo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meu amado irmão, estou precisando de três queridos irmãos que pudessem estar aí participando com a gente esta noite. Deixe-me ver aí quem pode estar participando com a gente nesse momento. Algum dos irmãos gostaria de participar, pelo menos 3 aí, se habilite aí para trazer uma palavra para a gente de como está aí o seu aprendizado aí nesta noite, o que é que Deus falou ao teu coração e à tua vida. Algum irmão aí se habilita? Ok, queridos. Já ia encerrar, apareceu aqui um, graças a Deus. Nosso irmão Jefferson, onde você está, querido? Pode falar conosco. Boa noite, pessoal. Boa noite, pastor. A paz a todos. A paz, meu irmão. Eu queria falar, né, em relação ao assunto de hoje, que eu e Nath até estava debatendo, né, aqui no final, que o recado que ele deixa, né, no final, sobre a cooperação que o pecado tem e que a gente tem que ter cuidado no entender do que ele está falando, né? Eu até comparei com o Nath sobre a eleição. Não é porque nós somos eleitos e por Deus que possamos viver uma vida de devassidão, e não. Quando somos eleitos verdadeiramente, nós vivemos uma vida de santidade. É a mesma coisa em relação ao pecado. A gente sabe que ele, de certa forma, nos ajuda a cumprir os mandamentos de Deus, a estar ligado, né, nas leis de Deus, mas não por isso vamos pecar e vamos viver uma vida de pecado, né? Foi isso que eu queria falar. Tá certo, Jefferson. É isso mesmo, querido. Que possamos entender com sabedoria, esse assunto de hoje, e certamente lidar, como você falou, de maneira proveitosa, assim como o tema também relacionado à predestinação e à eleição. Cadê o nosso irmão Luiz? Depois de Luiz, só mais um que queira falar conosco. Nós daremos a oportunidade. Opa, estou aqui, pastor. Boa noite a todos. Isso um ponto que chamou a atenção, todos, mas a parte que, por eu ser salvo, não me torna melhor do que ninguém, pelo contrário. O pecado do meu próximo, ele deve ser motivo para cada vez mais eu glorificar o Senhor pelo fato dele ter me livrado disso. Porque, caso contrário, eu seria tão pior do que o meu próximo. Louvamos a Deus por conta disso, e motivo para agradecer ao Senhor e nos alegrarmos, porque olhamos alguém doente e o Senhor é aquele que nos cura, é aquele que nos livra dessa terrível enfermidade. E nosso maior sonho é quando seremos libertos definitivo daquilo que reina em nossa carne. Amém? Valeu, Dom. Obrigado, querido. Realmente, nós fomos aí desafiados a lidar melhor, ao contemplar o pecado daqueles que estão à nossa volta, entender o nosso papel, a nossa responsabilidade e certamente também tirar os ensinamentos necessários para a nossa vida. Vamos finalizar com o nosso presbítero Leandro. Ele está com a palavra. Leandro. Olá, irmãos, graças ao Pai. Chamou a atenção nesse estudo, justamente Jesus, o autor, não nos encoraja a estarmos pecando, né? Pelo fato de que o pecado coopera, quando praticado pelos ímpios,
para o nosso bem. Entender que a nossa vocação, o nosso chamado, ele é santo. O autor fala que nós, ao estarmos pecando, vamos fazer da nossa vida então, em nenhum momento a palavra de Deus nos garantiu a salvação. Qualquer circunstância, dependente de pecado ou não, nós somos eleitos na eternidade. A nossa vocação é santa. A palavra ela não nos encoraja a pecar, porque certamente sofreremos aqui nesse tempo, no tempo da nossa peregrinação. A palavra como os Watson, é muito forte, quando ele diz que nossa vida pode se tornar um verdadeiro esporte, né? Mesmo que, ainda que no final sejamos salvos à morte. Então, essa parte me chamou bastante atenção. É verdade, Léo. Essa foi uma das minhas preocupações, não é, sobre esse tema. E fiz questão de citar todo o final ali por parte do autor, que realmente não é um encorajamento em momento nenhum para pecarmos, não é? E certamente ninguém quer viver, como ele disse, né, não é, as angústias do inferno aqui neste mundo, como consequência do nosso pecado, da nossa devassidão, né? Então, que possamos correr, não é, do pecado, lutar contra ele, não é, mas sem perder de vista o controle de Deus, não é, sobre todas as coisas. Que o bom Deus vos abençoe, irmãos, derrame de graça sobre as suas vidas. O meu coração se enche de alegria por ver aqui essa turma hoje cheia, não é? Vocês participando aí, envolvidos. Que Deus continue a falar aos nossos corações com poder, com graça. Domingo, com a graça de Deus, estaremos, não é, na nossa transmissão, não é, ao vivo ali, não é, daquele momento ali na igreja, e queria, não é, lhe desafiar a estar participando com a gente também, tá certo? Vamos continuar firmes aí nessa caminhada, que o bom Deus te abençoe ricamente. Vou estar encerrando a gravação, e então vou liberar, ok, para os irmãos ficarem aí conversando mais um pedaço, aqueles que puderem.